forma, função, localização das células. A forma das células. Células isoladas e imersas em meio líquido geralmente adquirem uma forma esférica. O fato se deve às forças da tensão superficial que se exercem na membrana plasmática. É evidente que quanto mais viscoso for o citoplasma, mais estável será a forma das células. As células do nosso corpo têm o tamanho de 10 milímetros e 50, dependendo da sua função. A forma de uma célula e o tamanho. Foi o que eu acabei de explicar no começo, né? E a forma de uma célula e o tamanho, vou falar de novo, as células isoladas e imersas em meio ao líquido geralmente adquirem uma forma esférica. O fato deve-se às forças da tensão superficial que se exerce na membrana plasmática. É evidente que quanto mais viscoso for o citoplasma, mais estável será a forma das células. As células do nosso corpo têm um tamanho de 10 unindo de 50, dependendo da sua função. Qual é a função de uma célula? As células são consideradas a menor parte do organismo vivo, sendo, portanto, elementos estruturais e funcionais. É constituído de 10 trilhões de células que trabalham de maneira integrada, onde cada uma possui sua função específica, a saber, nutrição, proteção, produção de energia e reprodução. Quais são as formas de uma célula? A forma das células está selecionada à função que desempenham e ao tipo de tecido do qual fazem parte. Existem células de diversas formas: esférica, fusiforme, estrelada, cúbica, cilíndrica, ovadas e dentre outras. Onde estão localizadas as células? Em todo o nosso corpo. Aqui localizado no corpo humano, no vegetal, na célula vegetal e na célula animal. Elas são encontradas nos tecidos, sejam eles epitelial, cardíaco, muscular e entre tantos outros. Célula animal. Assim como todas as células, apresenta membrana plasmática e citoplasma. Por ser uma célula eucarionte, possui núcleo e também organelas celulares. Essa daqui é uma célula animal. Quais são os componentes de uma célula animal? A célula animal, de forma geral, é composta por 3 partes básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Função da célula animal. A estrutura, partes e funções. A célula animal é envolvida pela membrana plasmática, que delimita o seu conteúdo e controla a entrada e saída de substância. Possui 3 partes básicas: membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Originam tecidos e órgãos que apresentam funcionalidades complementares. Qual a diferença entre célula animal e vegetal? A célula animal é aquela que apresenta nos tecidos animais e se difere das células vegetal, pela presença de organelas conhecidas como lisossomos
e ausência de estrutura como parede celular, braços, vacúolo de suco celular e gliossomas. As células do corpo humano. As células do corpo humano são estruturas complexas que mantêm informações metabólicas, genética necessária para o pleno funcionamento do organismo, definidas como as menores unidades funcionais e atuam em conjunto, mas cada uma possui um papel específico na produção de energia, na nutrição e reprodução.